Costa, cirurgião pediátrico, é nosso convidado para um bate-papo e trazer, inclusive, informação dentro da própria pediatria. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, Ana Paula. É um prazer enorme tê-lo conosco. Prazer é nosso. Doutor Fernando, é muito comum a criança, principalmente a garota, ter aquele refluxo urinário? Que repercute até depois em forma de infecção e tal. A gente sabe que o rim deve produzir urina e essa urina deve descer do rim através de um canalzinho que chama ureter e chegar na bexiga. E quando essa bexiga está cheia, você tem um reflexo, desejo de urinar e a bexiga deve esvaziar. E a urina não deve voltar para o rim. Por isso existe um mecanismo valvular desse canal que vem do rim e que entra na bexiga. E o que volta? Porque muitas vezes esse mecanismo valvular não é bem competente. A maioria das vezes a causa é uma imaturidade ainda desse mecanismo. Por isso que é muito comum crianças que têm infecção urinária apresentarem infecção urinária por terem refluxo. Com o passar dos anos, 1, 2, 3, 4 anos, a bexiga vai crescendo, esse mecanismo valvular vai melhorando e mais de metade dos casos onde existe refluxo, existe uma cura espontânea. Certo. Então, a maioria das vezes, crianças que têm infecção urinária são investigadas e têm esse refluxo de urina de volta para o rim. Se você medicar essa criança durante 1, 2 anos com medicamentos que não comprometem a saúde da criança, doses pequenas, você consegue evitar que ela faça novas infecções urinárias e dá tempo para que esse refluxo espontaneamente vá regredindo. Os casos onde você não consegue manter essa criança sem infecção, ou que depois de 2, 3, 4 anos de idade o refluxo persiste, você pode ter necessidade de indicar cirurgia. E esta cirurgia, ela é feita de acordo com a patologia, é óbvio. Mas ela é uma cirurgia agressiva? Como é que é essa cirurgia? Classicamente é uma cirurgia de um porte razoável, porque implica numa incisão grande, tipo de uma cesariana, você tem que abrir a bexiga, você tem que soltar aquele canalzinho que chega na bexiga e recolocá-lo, de modo com que ele entre de uma maneira oblíqua na bexiga e faça um mecanismo valvular. Então, o clássico é isso. Quando você tem refluxos até graus moderados, você tem hoje uma alternativa, não é uma coisa muito antiga, tem sido utilizada já há alguns anos, principalmente na Europa, porque a substância que se injetava para melhorar esse mecanismo valvular ainda não tinha sido autorizada nos Estados Unidos, então a experiência maior era na Europa nos últimos anos, mas é uma alternativa à cirurgia clássica. Em vez de você fazer um corte, abrir a bexiga e mexer nesse canalzinho, você passa um aparelho fino, que é próprio para criança, inclusive. Tipo uma sondinha? É tipo de uma sondinha, só que é rígido, é de metal, mas que ele tem uma ótica e tem uma microcâmara, como se faz na videolaparoscopia, que sempre se ouve falar, operei a vesícula por vídeo, etc. Dá para mostrar? Dá para mostrar. Nós temos imagens, vamos mostrar como é que funciona isso. Isso, é um pequeno aparelho que entra na bexiga, e nós já estamos vendo nessa imagem um aspecto interno da bexiga, e se você nota aquele pequeno orifíciozinho, tá vendo? Tô. Esse pequeno orifício é o canalzinho que vem do rim e que vai jogar a urina para dentro da bexiga. Existe uma agulha que na imagem aí vai parecer extremamente grossa, mas ela é fina, certo. É porque aí está ampliada, e se punciona abaixo desse orifício e se injeta uma substância, no caso aí que nós estamos vendo é téflon, se injeta uma substância que vai elevar esse orifício e transformar esse orifício, que normalmente é redondinho nos casos de refluxo, num orifício semilunar. Então você diminui o tamanho do canalzinho na sua porção terminal, você eleva esse canal e isso faz com que haja uma dificuldade maior de a urina refluir quando a bexiga está cheia. Então é um procedimento que você tem que fazer com uma anestesia geral, porque a criança é pequena, mas ela faz anestesia de manhã, você faz o procedimento e à tarde vai embora sem nenhum tipo de corte.
Aí mostrando que apesar de você injetar essa substância, o canalzinho continua permeável. Olha, tá vendo? Você está passando uma sondinha fininha, mostrando que o canalzinho está permeável, mas você diminuiu o calibre do canal, elevou a saída desse orifício dentro da bexiga, ele fica como se fosse um vulcãozinho e dificulta o refluxo. Com isso você consegue em 70% dos casos resolver refluxo sem uma cirurgia maior. E isso daí se faz de rotina aqui em Londrina, doutor Fernando? Nós temos feito já há mais ou menos uns 4, 5 anos, temos um número grande de casos, mas o que é importante lembrar é que é um procedimento que não se aplica a todos os casos de refluxo. A maior limitação é o grau. Se o refluxo for extremamente acentuado, se esse mecanismo valvular é totalmente incompetente, o resultado que se tem com esse tipo de tratamento, que é chamado tratamento endoscópico do refluxo, é um resultado muito pobre. Talvez 40% só dos casos se consiga resolver. Então, nesses casos mais graves, a indicação da cirurgia ainda prevalece. Às vezes você tem também associado ao refluxo alterações de duplicidade desse canalzinho. Verdade. Às vezes o rim, quando se forma em duas metades e tem 2 canaizinhos. Então é difícil você conseguir acertar ali no orifício e injetar isso no meio dos 2 canaizinhos e resolver o refluxo. Então, algumas vezes esse tipo de procedimento não é indicado porque o resultado é pobre e não é muito barato, porque a substância que você injeta ainda é muito cara, porque é importada Então você tem que pensar bem quando você vai indicar uma coisa e se você vai ter um custo-benefício razoável. E pode ser feito na criança ainda a partir de 1 ano de idade, porque raramente se indica alguma coisa para refluxo antes de 1 ano. A preferência até 1 ano de idade é tratamento clínico. E muitas vezes se trata clinicamente 2, 3 anos, porque existe uma chance do refluxo regredir sem nenhum tipo de tratamento, nem endoscópico nem cirúrgico. Os casos que não vão bem e que o refluxo não regride, aí então você tem que indicar alguma coisa cirúrgica. E na verdade, como você colocou, o resultado é sempre, desde que bem indicado, é de 100%. Não. Com esse tipo de tratamento endoscópico, se consegue, bem indicado, talvez 80% de bom resultado e de cura do refluxo. Se você não resolver, você ainda pode indicar cirurgia depois. Tá? Com a cirurgia, você tem 95% de bom resultado. Mesmo assim, 5% dos casos de refluxos mais graves, mesmo você operando, você consegue reduzir um refluxo sério para um refluxo mínimo, que com o tempo talvez vá regredindo e deixe de dar problemas. É mais comum no garoto ou na garota? É um pouco mais frequente na menina. Quando ele ocorre no menino, geralmente ele é mais grave. O grande problema do refluxo é que ele é silencioso. A única coisa que ele pode levar é a infecção urinária. E se a pessoa tratar a infecção urinária e não investigar, acaba tendo 1, 2, 3, repetição, sem fazer o diagnóstico do refluxo. E as infecções repetidas com refluxo levam a cicatrizes renais, que podem levar a hipertensão grave no adulto e até a insuficiência renal. Então é importante que quando uma criança tem infecção urinária, que ela seja investigada com ultrassom e com uma chapa que a gente chama de uretrocistografia miccional. É um nome meio complicado, mas é uma chapa onde você põe uma sondinha na bexiga, injeta contraste para ver se ele reflui ou não para o rim. Aí tem a melhor visibilidade. Exatamente. É o único modo de fazer um diagnóstico de certeza. Que bom que a gente possa ter profissionais da área da saúde como o Dr. Fernando Costa. Obrigada por estar conosco, Imagina, foi um prazer. Agora, sabe aquele bolo ali de chocolate? Eu tô vendo. Recheado, tem morangos, a MM Bolos Decorados vai servir nossos convidados. Eu quero saber da Suzana o seguinte, esse bolo aí